Quanto mais o mundo se contamina na podridão de mentiras, de perseguições, quanto mais o mundo se demonstra mal, mais o Evangelho de Cristo é notório e visível em quem o pratica. Digo isso pensando que é muito fácil mostrar a verdade quando estás em meio a tantas mentiras. É muito fácil e notório mostrar a Deus para as pessoas que estão perdidas quando nós estamos vendo que todos estão perdidos e nós estamos caminhando nos trilhos do trem do Evangelho. Falo essas palavras para você com a intenção de abrir com vocês Atos, que está na tela para você, aqui a referência. Nós vamos de Atos 8, se Deus permitir, vamos do 1 até onde Deus permitir chegarmos. Eu gosto muito desse texto, gosto muito destes versículos que demonstram que por mais que hajam muitas perseguições, por mais que hajam muitos levantes contra a igreja, é notório e visível os que realmente são de Jesus. Os que são de Jesus, eles passam perseguições, eles passam calúnias, eles passam dificuldades, eles passam situações terríveis, difíceis. Mas nós temos aquele cuidado de permanecer no Evangelho, permanecer na palavra, saber que os cuidados do Senhor, eles nunca serão desprezados. O Senhor sempre vai cuidar de mim, o Senhor sempre vai cuidar de você. Eu tenho falado muito acerca da vida daqueles que estão vivendo uma vida muito difícil. Talvez você está vivendo uma injustiça, ou você cometeu algo grave, você errou, mas você precisa da redenção, você precisa olhar para Jesus. Vou dizer para você, o mundo inteiro pode te condenar, né? O mundo inteiro pode falar mal de você, mas se você tomar uma decisão de viver com Jesus, você deixa de ser o perseguidor e torna-se o perseguido. E quando falo isso para você, quando digo essas palavras para você, penso diretamente em Atos dos Apóstolos, que desde o princípio, desde quando houve o Pentecostes, desde quando o Senhor encheu os seus discípulos, aqueles que buscavam 120 no cenáculo, oravam a Deus e buscavam ali o Espírito Santo, quando foram cheios do Espírito Santo, eles saíram fazer a obra de Deus. Jesus havia dito: quando vocês forem cheios, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão falar em Jerusalém, vocês vão em toda a Judéia, vocês vão nos irmãos em Samaria, vocês vão até os confins da terra. O que são os confins da terra? Há um homem na Bíblia que está lá no livro de Filemão. Filemão é um dos servos que trabalhavam, que honrava a Deus no ministério do apóstolo Paulo. Não vou pregar sobre ele hoje. Ele tinha um servo, esse homem chamava Onésimo. Ele foi aprisionado, ele foi parar numa prisão por conta de coisas que o Onésimo havia feito de errado. E este Onésimo se converteu ouvindo as pregações de Saulo, o antigo Saulo que se tornou o apóstolo Paulo. Deus mudou o nome dele, Deus transformou a vida do homem que perseguia crentes e fez com que ele fosse uma bênção. E por que estou puxando esse assunto do Filemão e do Onésimo? Filemão é um livro da Bíblia, tá, gente? Um grande homem de Deus que serviu o apóstolo Paulo. Este Onésimo, por sua vez, ele errou, ele falhou. E quando houve redenção sobre a vida dele, houve até um pleito da parte de Paulo dizendo: Filemão, não cobra nada dele não. Deixa ele voltar para a tua casa, deixa ele trabalhar com você, porque ele foi uma bênção aqui, ele tem sido zeloso da palavra, se converteu, hoje ele é um homem de Deus. É bom quando nós podemos pleitear a causa de alguém que foi perdido um tempo. Eu estou aqui com vocês hoje, estou aqui pregando a palavra, e isso faz com muito amor, mas há pessoas que podem falar: puxa, eu sei quem era o Jefferson antes de ser um homem de Deus, um pregador, antes de ele se tornar um cristão, porque pode dizer que posso ser pregador, pode ser qualquer um pregue a palavra e não seja realmente uma pessoa que anda com o Senhor. Mas o testemunho, a mudança é clara. Então o mundo, ele continua sujo, continua mal, continua podre.
As podridões do mundo continuam sendo executadas por aqueles que os praticam. Porém, a luz daqueles que estão vivendo a palavra, ela clareia como a luz da aurora. Ela começa de manhã, bem na madrugada, vai clareando, 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 até tornar-se um dia perfeito. É assim a vida de um crente. A vida de um cristão, a vida de quem realmente segue e vive o Evangelho de Cristo, ele vai ser diferente. No meio de perseguições, no meio de guerras, no meio de muitas situações, você vai continuar brilhando a luz de Deus. A Bíblia fala no livro de Mateus 5 que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o que clareia, nós somos o que traz a luz a esse mundo perdido. Nós somos o que traz a luz ao que está corrompido. Então, quando nós passamos por lutas e por adversidades, nós temos que despertar, nós temos que nos levantar. Nós não podemos deixar que as corrupções do mundo e as maldades do mundo nos façam calar. Pelo contrário, por esse texto que eu vou ler com você agora, você vai ter um vislumbre do que é ser perseguido, mas Jesus continuar te abençoando. Olha o que diz o versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, falando aqui de Estevão. Ele foi o precursor para que Estevão morresse. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, quando tem essa perseguição, o que acontece? É muito forte a perseguição, tem muita guerra ali, muita briga, matam o Estevão apedrejado. Pense na dor de uma pessoa que morre apedrejada. E ali, quando há essa morte de apedrejamento, a Bíblia fala também que houve uma dispersação. O que é dispersar? Espalharam. Os crentes que andavam unidos como igreja, aqui é uma igreja, a igreja de Cristo está unida. E essa igreja tem que se separar. Eles não conseguem ficar juntos, porque quando eles ficassem juntos, viriam também outras represárias e muitos ali morreriam. Então eles têm que se dispersar, de dois em dois, de um em um, eles têm que fugirem dali. E quando eles fogem dali, a Bíblia fala o seguinte, versículo de número 2 agora, diz assim: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Enterraram Estevão, deixaram alguns ali que já tinham se dispersado, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Quer dizer, o homem mau continuava agindo com maldade, a igreja de pé, ainda que sendo perseguida, tendo que se dispersar, a igreja continua viva. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Guarde o que vou lhe falar, eu vou ler o 4 e o 5 de novo. Mas os que andavam dispersos, eles não tinham se afastado de Deus. O que eles faziam? Eles iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, a base fundamental da pregação é Jesus. Se nós não sairmos dos ensinamentos de Jesus, os nossos fundamentos, nossa base, nossa rocha perfeita, nosso fundamento, nossa pedra de esquina, aquela onde a construção se torna perfeita, se nós continuarmos em Cristo, por piores que seja a perseguição. Eu vou dizer para você, eu já passei tanta perseguição, isso pensando ao que diz respeito ao cunho pessoal, mas a igreja nesses dias fugia da morte. A igreja nesses dias fugia dos leões que eram colocados em praça pública para que eles fossem mortos, como se fosse um momento de entretenimento, como se fossem os bobos da corte morrendo em praças públicas por defender o nome de Jesus, por defender o Evangelho de Cristo. Então veja que, por mais sujo e podre que o mundo continue, a luz que está em nossa vida, a luz de Cristo, a luz da palavra, porque a Bíblia diz em Salmo 119, versículo 105, faz tempo que eu não falo isso aqui, a Bíblia fala que luz para o meu caminho, lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. Se você continuar na palavra, se você continuar em Cristo, mesmo passando perseguição, sendo caluniado, e às vezes são calúnias tão severas, e olha, preste atenção,
As maiores calúnias não vêm de inimigos, ela vem de pessoas que se dizem amigos, pessoas que estão perto de você, pessoas que estão próximas de você. Vem calúnias, vem perseguições, e às vezes você vai ver pessoas que elas agem maldosamente, de maneira como o próprio Saulo, ele estava a ponto de prender pessoas, ele estava disposto a encerrar, prender e matar gente por conta da religião. A religião não salva ninguém, nunca salvou e nunca salvará. Ele era um seguidor apto, ele era aquele homem que tinha tudo. Ele mesmo fala nas suas cartas, eu era fariseu de fariseus, quer dizer, eu era um líder. Era um jovem aspirante, fariseu, conhecedor, entendedor, um poliglota, só que ele era ignorante. Ele não conhecia Jesus. Uma pessoa que não conhece Jesus é ignorante. Ignorante é a ausência do conhecimento. Você pode conhecer tudo nesse mundo, mas se você não conhece e não pratica o Evangelho, você não é uma testemunha do céu. Então, a pessoa que é do Senhor, que é de Jesus, ela não vai trapacear, não vai enganar, ela não vai deixar ninguém para trás. Agora, que fique claro, quem é a sua justiça, quem justifica você, por piores que sejam suas batalhas, é o Cristo de Deus, é Jesus. Agora, em contrapartida, todos os que estão dispersos, eles não deixaram de fazer a obra. Eles continuam pregando, eles continuam ensinando. E o Filipe, em particular, ele está em Samaria. Só para a gente trazer aqui a nossa memória, vocês, esses dias até tem um louvor, né, que fala muito de Samaria, né, daquela mulher que foi tirar água do poço, encontrou Jesus, né, dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais voltar aqui buscar nessa fonte. Quero voltar para Jesus Cristo, eu quero a fonte de água viva. Esse louvor está sendo bem entoado nesses dias. Mas quando o Senhor Jesus passa por Samaria, ele fala com a samaritana, ele cura ela, liberta ela, a alma dela é liberta, ela aceita Jesus. Só que toda Samaria continua corrompida, continua perdida. A importância de você ser uma grande testemunha leal e verdadeira e sem medo, faz com que coisas grandes aconteçam. Um dia Jesus falou para os discípulos assim: vocês farão obras maiores que as minhas. Vocês farão obras maiores que as que vocês veem. Quando eu digo isso, a interpretação principal desse texto é: eu vou partir para o Pai e vocês vão continuar praticando o que vocês aprenderem, vocês vão fazer coisas maiores. Jesus passou por Samaria. A samaritana creu em Jesus Cristo, e alguns ali também, poucos que conheciam ela, também deu crédito, pouquíssimos. Mas quando Filipe passou, ele fez algo especial. O que ele fez? Vou ler o versículo novamente, versículo de número 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, qual que era a base da pregação dele? Pregava a Cristo. O que é pregar a Cristo? É você pregar o Evangelho. Você falar sobre os doentes que são curados em nome de Jesus, falar que os endemoniados são libertos em nome de Jesus, mostrar o poder de Deus. Como que se mostra o poder de Deus? Não tendo medo. Você abrindo sua boca e determinando, em nome de Jesus Cristo, eu determino que os demônios saiam, e os demônios saem em nome de Jesus. Orar pelo doente, você que está aqui acompanhando ao vivo, vai acompanhar em algum momento. Se você acompanha só o corte da mensagem, mais cedo aqui no programa, eu mostrei a senhora que orou comigo. Orou 31 dias em oração com este homem que está falando com você aqui agora. E no nome de Jesus, nos clamores, ela foi curada de câncer de pele. Como que pode uma coisa dessa, pastor? Como que acontece isso? Como que esses milagres acontecem? Porque a pregação tem que ser baseada, fortalecida em Cristo Jesus. Por isso que quando Filipe pregava a palavra de Cristo, os ensinamentos do Senhor, do perdão, do amor, da salvação, que ele pregava o arrependimento, que ele pregava o batismo nas águas, que ele ensinava a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão, não era um copinho de água na cabeça, não era até alguém jogando um balde de água em você para você ser batizado, não. Ele pregava a Cristo em sua totalidade, exatamente como está descrito no Evangelho. E o que aconteceu quando ele pregou?
Por mais que houvesse perseguições, quem fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Se você falar a verdade, se você pregar a verdade, você verá Deus se manifestar. Olha o que diz o versículo 6. E as multidões, leia bonito esse texto, hein? Unanimemente. O que é unanimemente? Todos faziam de igual modo. Eles agiam igual. O que eles faziam de igual modo? Vamos junto? Prestavam atenção ao que Filipe dizia. Enquanto eu estou pregando aqui, eu não sei se você está fazendo alguma atividade, tomando um café da manhã, tomando um café da tarde para quem acompanha à tarde. Não sei o que você está fazendo agora, mas enquanto essa mensagem chega até você, você presta atenção nela? Você dá atenção à palavra que Cristo está falando com você através da pessoa do que está pregando a você? Você dá valor a isso? Eu, já por inúmeras vezes, eu tive experiências muito fortes de pessoas falar, pastor, essa palavra que o senhor trouxe mudou minha história. Eu tomei a decisão certa, fiz a coisa certa e tudo mudou. Tudo por uma palavra. Como pode uma palavra mudar tanto a vida de uma pessoa? Como pode uma palavra ser suficiente para mudar o rumo da sua vida? Por isso que havia uma multidão em Samaria, que quando Filipe abria a boca, e nesses dias não tinha caixa de som, nesses dias não tinha microfone, pensando aqui em Samaria, pensando na dispersação, ele não está pregando dentro de uma sinagoga, ele não está pregando dentro de um templo, num tabernáculo, ele está tendo que pregar na rua. Ele não tem um lugar fixo. E não é porque não deva ter, porque ele estava realmente disperso, não tinha onde pregar. E aqui ele está pregando e as pessoas param, olha, vamos escutar o que esse homem tem para falar. Quando você vai falar algo do céu, de verdade, algo que veio de Deus, algo que veio do Senhor, você vai ver a atenção parada em você. Quando eu falo você, não para você atenção, mas Deus fará que as pessoas vejam a testemunha que está falando. A testemunha que você é. A testemunha que você mostra. Mostra o Cristo de Deus? Ou mostra só o seu ego, o seu orgulho? Ou só sua maneira de conduzir as coisas? Porque o que Filipe fez, pregando, as pessoas prestavam atenção. Aí diz depois da vírgula, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Isso é coisa de Deus, irmãos. Isso aqui é coisa forte, isso aqui é um impossível. Quer que eu mostre para você uma coisa? Não está aqui no nosso, não é o que normalmente eu faço, vai ficar dentro da mensagem agora. Eu quero que passe aqui o testemunho, por gentileza, diretor. Eu quero mostrar aqui o testemunho da senhora Alice. Mais uma vez, eu quero mostrar para as pessoas, porque o Filipe, olha o que está acontecendo, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que o Filipe dizia, porque ouviam, ou seja, eles ouviam, quem chegava de longe ouvia falar de milagres. E os que estavam presentes, eles viam sinais, eles viram curas, eles viram libertações. Coloca para nós, por favor, esse testemunho, olha só que lindo isso aí. Irmão, o que Deus fez? Enquanto vocês estão aqui, levanta a mão em nome de Jesus. O que Deus fez, irmã? Pastor, eu alcancei um grande milagre, sabe? Quando eu acompanhei todas as noites, as orações. Às 9 da noite, fiz um propósito para Deus, porque o meu rosto estava bem manchado, tinha umas manchas, sabe? Era começo de câncer de pele. Sim. Na verdade, não dá para ver porque eu cubro... A senhora passava maquiagem? Não, eu cubro bastante com sim. protetor. Ah, entendi. Daí não aparece. Mas eu fiz um propósito para Deus, que eu acompanhava as orações com copo de água e eu tomei água todas as noites, tomando água, lavando, as manchas desapareceu. Para a honra e glória. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus. Jesus cura câncer ou não? É isso aí, gente. É isso aí que é o Evangelho. Claro que esse é um testemunho de milhares, de centenas. Aqui em Pato Branco eu já estou há 5 anos. Quantas pessoas curadas? Eu passei esses dias, estava numa caminhada na rua. E uma senhora me parou, me abordou e falou, pastor, eu assisto o senhor, eu fui curada de hepatite. Coisa séria, terrível.
Por quê? Porque os milagres, além de ser audíveis, você está ouvindo, você está vendo, aí a Bíblia fala que os sinais, todos eles prestavam atenção nos sinais que ele fazia. Como que Filipe fazia sinais? Filipe era de Jesus. Quem é de Jesus apresenta os sinais do Senhor Deus. Agora, se você é do Senhor Jesus e você não crê em cura, você não crê em libertação, você não crê na salvação, eu vou dizer para você que você está sendo corrompido pela praga do mundo, pela sujeira mundana. E o que acontece quando os sinais acontecem? Quando os milagres acontecem, quando curas acontecem? Olha o versículo de número 7. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, quer dizer, uma cidade inteira se alegrou, porque uma grande testemunha do Evangelho estava presente. Quando você está no Senhor, você deixa a perseguição de lado. Você não olha para nenhum desses problemas que se levantam e se mantém firme em Cristo. Agora, a pergunta é, por que estou falando tanto desse assunto? Porque quando Filipe chegou, a Bíblia fala que toda a cidade tinha alegria. Como que faz para ganhar? Claro, não estou falando de uma proporção nos dias atuais. Uma cidade nos dias atuais, a maioria das cidades, pensando em totalidade, a maioria das cidades são cidades muito volumosas de público, de pessoas. Há muitas pessoas. Mas nos dias de Filipe, Samaria baixou a guarda, deixaram a religião de lado, deixaram a briga, porque os samaritanos tinham uma briga tremenda contra judeus. Eles não se conversavam, isso há muito tempo, milhares de anos, no tempo dos reis, logo após a morte de Salomão, quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o reinado, houve uma guerra tremenda. As tribos que se dividiram foram ser os maiores idólatras, as maiores sujeiras aconteciam com eles. Eles chegavam até mesmo a assassinar crianças. Quer dizer, os samaritanos era aquela porção de Israel do norte. Então quer dizer que os perdidos estão encontrando a luz. Então entenda, eu vou terminar minha mensagem aqui agora, a minha pregação, por pior que você tenha sido a tua vida inteira. Quando você dá crédito à pregação, quando você deixa Jesus entrar no seu coração, onde abundou, ou seja, onde tinha muito pecado abundante, onde havia muita ignorância abundante, superabundará a graça de Deus. Sabe o que é superabundar? É você estar acima da abundância. Onde você viveu a abundância, a imundície do pecado, quando você conhece Jesus Cristo, ainda que com tantas perseguições, tantas mentiras, tantas coisas ruins que tentam fazer contra aqueles que levam e pregam a palavra de Deus, quando a verdade chega, a mentira sai. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Quando a graça de Deus ela é manifesta, a dor, o pecado, ele é exposto, e quando é exposto, a pessoa se arrepende e há conversão. Então, a Samaria foi a pior cidade. Vamos comparar Samaria. Eu não vou terminar aqui porque o texto tem muito assunto para tratar ainda, eu não tenho tempo para falar, mas para ficar claro, Samaria era um território de pessoas incrédulas. Samaria, vamos pensar que Samaria é uma pessoa. Vamos dizer que Samaria pecou a vida inteira. Você já deve ter ouvido falar isso aqui. Fez um monte de coisa errada, pintou e bordou, fez o que não devia, agora quer dizer que é crente? É isso mesmo que você vai dizer. Como assim, pastor? Eu vou aceitar essa fala? Sim, porque é verdade. Fizemos tanta coisa errada sem Jesus, quando conhecemos Jesus, agora eu faço o que é certo. Agora eu ando com o Senhor. Eu converti minha vida em Cristo Jesus. Eu levei minha vida em Cristo Jesus. Então, pensando como uma pessoa, sendo Samaria, tratando Samaria como uma pessoa, vamos pensar assim, quando Jesus chegou através de Filipe, na pregação sincera, verdadeira, os milagres acontecendo, testemunhas oculares, audíveis, quando viram os milagres de Deus, elas baixaram a cabeça, começaram a converter-se ao Senhor. E
toda a cidade de Samaria se converteu. Sabe o que é isso? Sabe? É o Evangelho de Cristo. Então, se você é uma Samaria, você, pensando na sua pessoa, singular, se você era uma Samaria que Jesus falou tantas vezes com você e você não deu crédito, quantas vezes quis o Senhor trazer você para perto e você não veio. Agora, pense nesse Felipe aqui, ó, nesse agora aqui, como Felipe, o Jefferson, que está pregando para você. Está ouvindo o Evangelho? Então se converta. Porque você poderia ter sido a pior pessoa desse mundo, mas se você mudar e aceitar Jesus como seu Salvador, tomando a posição de alguém arrependido de seus pecados, você tem o direito de ser salvo e ser livre. Por mais que hajam perseguições, caluniando, falando contra você do que você foi. Porque na verdade o que você foi era uma coisa ruim, mas o que você é uma bênção de Deus, porque Deus operou um milagre em você. Amém? Que Deus fale mais o seu coração e deixe de ser a Samaria corrompida pelos pecados, deixe de ser a Samaria corrompida pela idolatria e seja a Samaria convertida unanimemente ao Cristo de Deus. Amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água, eu quero orar por todos agora. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti os copos com água e oro a Deus por pessoas que, assim como a irmã Alice, com câncer de pele serão curadas. Meu Deus, pessoas com cânceres, ó Deus, no estômago, gastrites, pessoas, ó Deus, que estão passando dificuldades, é um caroço que saiu na laringe, na faringe. Jesus, essa pessoa que está tendo grandes dificuldades no esôfago, ela perdeu até mesmo a sensibilidade, ela está tendo refluxo. Passa agora curando essa pessoa por completo, Pai. Passa nesta pessoa que está carregando uma hepatite, carregando uma AIDS, essa pessoa que os rins dela não filtra, o pâncreas não funciona, não produz insulina, essa pessoa que está com pedras nos rins, essa pessoa que está com pedras na vesícula. Jesus, entra com o teu poder agora, como aquela senhora me contava ontem à noite, os ossos dela doíam, ela tinha uma tendinite terrível, ela não conseguia sequer fazer movimentos no trabalho dela, mas agora ela foi curada. Cura essa pessoa que me assiste agora, que está com problemas nos ossos, nos joelhos, nas articulações, no tornozelo, nos dedos, o chamado reumatismo, essa pessoa que sente dores na clavícula, dores na coluna, nos ossos. Pai, passa agora com o teu poder, meu Deus, tirando a dor de cabeça, essa massa que cresce na cabeça dessa pessoa, arranca com a tua mão poderosa, faça sair todo o mal, faça cair por terra, em o nome de Jesus, toda enfermidade, que a luz do Senhor venha brilhar na vida desta pessoa, que essa pessoa reconheça o Senhor como seu Salvador e a partir de hoje essa pessoa seja livre, assim como em Samaria os doentes eram curados, os coxos andavam, os cegos enxergavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam. Pai, faça essa obra. Aquele que está com dengue, aquele que está passando um quadro severo de gripe, Jesus, entra agora. Essa pessoa que está com dengue hemorrágica, cura essa pessoa agora, levanta essa pessoa do leito de morte. Em nome de Jesus, eu declaro vida sobre essa pessoa, eu declaro a cura sobre ela, a libertação sobre a vida dela. Jesus, passa com teu fogo consumidor e consome com toda a doença em o nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio. Pai, coloque a unção do céu nessa água, para que todos os que beberem destas águas sejam livres de suas mazelas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e beba comigo desta água.